Olá, crianças, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade à nossa série chamada Questões Centrais, onde nós vemos um pouquinho aí sobre as principais dúvidas que possam surgir, né, de acordo com a leitura bíblica. Nas aulas passadas nós já aprendemos bastante coisa, tá? Mas é claro, para darmos continuidade a essas perguntas, vamos parar um pouquinho, vamos abaixar nossa cabeça, né, e orar em agradecimento a tudo que Deus tem feito e permitido que nós, né, estejamos em contato com a palavra dele. Então abaixamos a cabeça e vamos orar. Senhor Pai, mais uma vez agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui juntos, aprendendo mais sobre a sua palavra, nos debruçando sobre os seus ensinamentos, Senhor. Que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, não só como alguma coisa externa, alguma coisa para os outros verem, mas sim que nosso coração seja realmente inclinado a fazer o que o Senhor se agrada, Pai. Que nós possamos ter uma vida dedicada ao Senhor, que nós possamos viver para a sua honra e sua glória, Pai. Que nós possamos enxergar os nossos erros e falhas e que nós nos arrependamos, Senhor, sinceramente, de todo o coração, pois nós sabemos que o pecado não vem de Ti, ó Pai, e que nós devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito já por nós, por tudo que o Senhor tem nos permitido aprender, e tudo que pedimos e agradecemos, Senhor, é em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos para mais uma aulinha. Eu sei que na semana passada nós tivemos um pouco de descanso aí, né? Tivemos, né, o Dia da Criança. Então, eu espero que você também tenha conseguido ir lá na igreja, que nós fizemos, né, algumas brincadeiras, ganhamos algumas guloseimas. Espero que você tenha feito parte disso. Mas hoje nós vamos retomar a nossa série sobre questões centrais. Nas aulas passadas, nós já vimos e aprendemos sobre muitas coisas. Vimos sobre, né, quem era Deus, o que era a Trindade, vimos sobre os 10 mandamentos, vimos sobre as leis de Deus, né, sobre quem é capaz de seguir isso. E já foi falado várias e várias vezes sobre o pecado, né, que o pecado é ruim, o pecado não é bom, mas como é que a gente poderia definir de verdade o que é pecado? Quais são as consequências que ele pode trazer para as nossas vidas? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é o pecado? Será que você seria capaz de me dizer o que é o pecado? Eu sei que nós já falamos muito sobre isso, né? Como eu comentei com vocês, todas as aulas praticamente nós comentamos sobre o pecado, mas a ideia é, será que nós conseguimos definir o pecado? Então o pecado é nós rejeitarmos ou até mesmo ignorarmos Deus do próprio mundo que Ele criou. Porque nós sabemos que Deus criou tudo e todos. E mesmo assim, nós somos capazes às vezes de ignorar isso, de rejeitarmos essa possibilidade. E isso com certeza é um pecado. Mas não só isso, tem gente que pode até saber que Ele é o Criador de tudo e de todos, mas acaba se rebelando contra Ele. Acaba não aceitando o que Ele está mandando ou nos ordenando, né, que nós façamos e viro as costas para Ele e faço o que eu quero. Faço algo que me dá mais prazer do que seguir, do que aceitar as ordens do nosso Pai. Então isso também é um pecado. Então, além de rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no próprio mundo que Ele criou, o fato de nós nos rebelarmos e vivermos como nós queremos, não utilizando Ele como um referencial para a nossa vida. Porque nós sabemos que Jesus foi o único homem capaz de seguir perfeitamente todas as leis que Deus deixou. E é Ele que deve servir como exemplo para que nós saibamos o que fazer. Eu sei que você provavelmente conhece uma pessoa que ela é muito boa, né? Que aparentemente ela faz tudo para os outros, talvez os seus pais, talvez um colega ou alguém que você conhece na igreja, que aparentemente eles fazem tudo de bom. Mas eu tenho certeza, até porque a Bíblia diz isso, que todas essas pessoas, todas elas, inclusive eu, inclusive você, nós somos pecadores. Nós não agimos perfeitamente como Deus quer. Então, por mais que as pessoas pareçam, elas não são o exemplo perfeito. O nosso exemplo, que nós não podemos ignorar de maneira nenhuma, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar,
É para Ele que nós devemos, dar toda a nossa atenção, e é a Ele que nós intencionalmente devemos seguir. Então, não fazer isso, não querer de forma intencional fazer isso, é pecado. Porque não fazer isso vai contra a lei de Deus, contra o que Deus nos ordena fazer. Tá bom, professor, eu já entendi que nós somos pecadores. Então, devemos pecar mesmo, já que nós somos pecadores. Deus entende se a gente pecar aqui, pecar ali e continuar pecando, porque Ele já morreu por nós mesmo, então tá de boa. Não é assim, de maneira alguma. Até porque se eu sei que Ele morreu, que Ele sofreu uma morte, horrível, Ele foi, rasgado, dilacerado, Ele foi pendurado numa cruz. Se eu sei disso e que Ele fez isso por mim, jamais a minha intenção é de pecar. E se isso acontecer, se eu pecar e eu sei que eu pequei, eu preciso me arrepender, eu preciso olhar para esse pecado e de forma sincera me arrepender disso e pedir perdão a Deus. Não como um pedido, eu quero pecar de novo. Não é isso. Mas se arrepender e realmente se esforçar para que você não caia nesse pecado de novo. Não pense que vocês conseguem fazer isso sozinhos, que vocês conseguem deixar de pecar só porque vocês querem. Sempre, sempre, sempre coloque os seus problemas aos pés da cruz. Coloque os seus problemas para que Deus os ajude. Deus nos ajude. Então esteja sempre orando, esteja sempre compartilhando os seus pensamentos e os seus desejos, mesmo aquele que você acha que ninguém sabe, porque o Deus sabe de tudo. Compartilhe isso com Ele. Professor, mas se Ele já sabe, por que eu vou falar isso para Ele? É porque assim Ele nos pede na Bíblia que nós confessemos tudo para Ele. Tá? Então não pense realmente que você consegue fazer sozinho, porque você não vai conseguir. Nós dependemos dele. Tá, professor, eu já entendi que pecar é ruim, que pecado é algo que desagrada, que é algo que Deus não gosta que nós façamos. Mas qual é a consequência disso? Isso me leva aonde? Na Bíblia fala que o pecado leva à morte e à desintegração de toda a criação. Claro que isso não deve ser o único motivo para que você não peque. Isso é só para que você entenda as consequências dos seus atos. O que o pecado pode causar, a morte e a desintegração. Vou falar agora sobre a frase de um pensador que você já deve ter conhecido. Na verdade, duas frases. Eu ia colocar uma só, mas como eu achei duas frases que são bastante ilustrativas sobre o pecado e até mesmo sobre a consequência do pecado, eu vou mostrar para vocês. A primeira frase é essa daqui. O pecado é como um pássaro, que não podemos impedir que ele pouse em nossas cabeças, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho. Qual que é a ideia aqui? Vocês entenderam? Olhando só essas palavras, vocês entenderam qual que é o significado aqui? Então a ideia é a seguinte. Eu vivo a minha vida normal, olhando para frente aí, e sem que eu perceba, um pássaro pode pousar em minha cabeça. Ou seja, o pecado pode sorrateiramente, sem que eu perceba, entrar na minha cabeça, fazer parte dos meus pensamentos, dos meus desejos. Só que, se eu não fizer nada, se eu não espantar esse pássaro, se eu não passar a mão, jogar ele fora, ele vai continuar ali. E ele pode fazer um ninho, ou seja, ele pode transformar os nossos pensamentos, a nossa cabeça, numa morada mais prolongada. Então a ideia é essa. O pecado ele vai chegar de forma sorrateira, mas nós precisamos fazer algo para jogá-lo fora, para expulsar ele. E estarmos sempre atentos, vigilantes, para que o novo pecado não pouse em nossas cabeças, não chegue nem a pousar. E se ele pousar, você expulsa ele. Não deixe que ele faça uma morada, não faça um ninho em sua cabeça. Então essa é a primeira frase. A segunda frase também é de Martinho Lutero. Ela diz o seguinte para a gente. Que o pecado é como a barba. Reproduz-se e é preciso cortá-la continuamente.
A ideia aqui é que a barba cresce, assim como o pecado, se nós deixarmos. Se nós permitirmos isso, a barba cresce, 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 cresce e toma conta de nós. Inclusive, podemos até reconhecer uma pessoa apenas pela barba dela. Assim é com o pecado. Se nós não tomarmos alguma providência, o pecado começa a crescer, a crescer, a crescer, a ponto das pessoas nos identificarem pelos nossos pecados. Ah, aquela pessoa é a mentirosa, aquela pessoa lá é traidora. Então, o pecado acaba fazendo parte, né, de como a gente conhece essa pessoa. Não estou dizendo de forma nenhuma que ter barba é ruim. É apenas um exemplo de que, se nós não fizermos nada com o pecado, ele começa a crescer, 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 crescer e toma conta do que nós somos. Portanto, para que nós não deixemos o pecado crescer em nossas vidas, nós precisamos cortá-lo continuamente. Não é porque eu cortei hoje que amanhã eu já estou livre do pecado. Não. Todo dia nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos tomar cuidado e estar sempre cortando o pecado de nossas vidas. E claro, por que nós devemos fazer isso? Então vamos dar uma olhadinha no versículo bíblico. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Que está na tela para que vocês vejam aí. Porque o salário do pecado é a morte. Mas ainda bem que esse versículo não para aí. Graças ao nosso Deus, ele continua e fala o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por mais que o pecado possa nos levar à morte, né? O pagamento pelo pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Ou seja, ele nos deu a vida através de Jesus Cristo, que morreu por nós. Então, como eu disse para vocês já, coloque os seus pecados, os seus problemas ao pé da cruz. Confesse isso a Deus, através de Jesus Cristo, porque através dele é que nós conseguimos nos livrar dessa morte certa, dessa morte eterna, e termos o contrário disso, que é a vida eterna. Então pense nisso quando você entender que você pecou. Não pense que é algo pequeno, algo tranquilo. Independentemente da consequência dele, que eu sei que é muito ruim, pense sempre que o pecado é algo que desagrada ao nosso Senhor. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais coisas sobre a palavra de Deus e que estejam, né, com vontade aí de aprender cada vez mais. Nunca é o suficiente que nós já aprendemos. Nós sempre temos que estar em busca de mais e mais conhecimento sobre a palavra de Deus. Então, criançada, muito obrigado, tá bom? Por mais esse momento que nós passamos juntos, mesmo à distância, né? Ainda em relação à proximidade física, mas que nós possamos sempre juntos, né, com o coração sempre voltado ao Senhor, possamos agradá-lo sempre. Então, mais uma vez, vamos fechar nossos olhos, abaixar nossa cabeça e agradecer mais esse momento que Deus nos proporcionou. Obrigado, Pai, Senhor, por mais esse momento, que nós possamos juntos aprender mais sobre a Sua palavra, que nós possamos entender o que agrada ao Senhor e o que desagrada, para que nós possamos sempre, de forma intencional, direcionar as nossas ações, ó Pai. E não de maneira externa, de maneira visual, para que os outros enxerguem isso na gente, mas que façamos isso com todo o nosso coração, para que agrade ao Senhor, ó Pai. Mesmo, inclusive, que isso possa desagradar alguns que estão ao nosso redor, mas que eu possa sempre olhar para Ti, que eu possa ver o Senhor e que para Você eu queira fazer as boas ações. E que eu olhe sempre para Jesus e que eu tenha Ele como meu exemplo, como alguém que seguiu perfeitamente os Seus mandamentos. Obrigado, Senhor. Obrigado por fazer parte de nossas vidas. Obrigado por permitir que nós, mesmo dessa maneira distante, possamos aprender mais sobre o Senhor, ó Pai. E tudo que pedimos e agradecemos é por aquele que morreu por nós, que se entregou por nós, que se humilhou, que derramou todo o seu sangue por nós, para que nós possamos, ó Pai, desfrutar da vida eterna.
Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, crianças, tchau e até a próxima, tá bom?